Shalom a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos quando ele estava para ir aos céus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Naquela ocasião, o Senhor Jesus tinha dito aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E esse poder foi entregue, foi dado, foi otorgado, foi derramado, foi ungido sobre os seus discípulos, sobre aqueles que perseveraram na presença de Deus, buscando a Deus, poder, autoridade, unção. E aí ele diz: e ser-me-eis testemunhas. O poder que Deus dá não é sem um propósito. Deus dá poder, mas com propósito. E naquela ocasião foi uma experiência maravilhosa, uma experiência descomunal, sobrenatural, inusitada. Abalou as gentes daquela terra e causou maior alvoroço. Mas sobre aqueles a quem tinha sido dado o poder, havia uma missão: ser-me-eis testemunhas. Então, nós que temos o Espírito Santo, que entregamos nossa vida para Jesus, e que recebemos o seu poder, nós nos tornamos autoridades espirituais. E temos um chamado do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Efésios 5:17, para que nós não sejamos insensatos, mas percebamos, para que nós venhamos a entender qual seja a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a sua vida? O que deseja do Senhor? Qual o projeto do Senhor para você, para a sua vida? Você recebeu uma unção, você recebeu uma autoridade, você recebeu o revestimento de poder do Senhor do alto, dos céus, sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em primeira parte de 2 aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Há uma expectação do céu sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a responder ao Senhor, a responder ao seu chamado. E para responder ao chamado de Deus, é necessário ter a consciência da grandeza do que Deus fez nas nossas vidas. Ele nos tornou autoridades espirituais. E agora nós gostaria que você abrisse comigo lá em primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versos 20 e 27. Nós vamos ler. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João 2,20. E agora o 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ora, para que nós sejamos autoridades espirituais que representem verdadeiramente, como embaixadores de Cristo que Ele nos chama, o Senhor e a sua vontade, é preciso estar no processo de aprendizado constante. A palavra que nós acabamos de ler aqui diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Na realidade, essa palavra não é contra o ensino ou contra o discipulado, mas é uma referência à necessidade e à importância e à verdade do princípio espiritual, que nós temos um poder derramado sobre as nossas vidas e que a gente tem que buscar ao Senhor em humildade a revelação para ouvir Deus, para
receber do seu conselho, receber da sua revelação, receber da sua palavra, para termos consciência da sua vontade. A unção fica, ela está sobre nós, mas é preciso buscar, é preciso romper uma cadeia. E quando nós nos dispomos a romper essa cadeia, nos dispomos a buscar, a estar atentos, nós vamos descobrindo o conhecimento de Deus, tendo esse entendimento, iluminando o nosso entendimento com a revelação do Senhor, com a verdade de Deus, e nós estaremos aprendendo do Senhor. Sabe o que significa isso? Significa explosão de poder. Significa que, à medida que a gente tem o conhecimento de Deus, à medida que a gente se aprofunda no Senhor, à medida que a gente mergulha na dependência, na submissão total do Espírito Santo, nós estamos revestidos de poder. E aí, nesta hora, nós estamos na essência da autoridade espiritual que nós somos, que o Senhor fez nas nossas vidas. Aleluia! Ele nos fez autoridades espirituais com um propósito. E se nós somos autoridades espirituais, nós temos um mandato de Deus, nós temos uma missão. A missão é proclamar o Evangelho. Olha, eu vou falar aqui alguns textos da palavra do Senhor enquanto você me acompanha. Nós vamos ver 6 pontos em que Deus nos deu autoridade. Vamos começar com Romanos 6,14, que você sabe muito bem. Primeiro ponto que eu quero compartilhar é que Deus nos deu autoridade sobre o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O Senhor nos deu autoridade sobre o pecado. Não precisamos ser vencidos por ele. Nós temos como parar o pecado e temos como vencê-lo. Esta autoridade que o Senhor nos deu. A segunda autoridade que ele nos deu está em Lucas, capítulo 9, verso 2. Lucas 9, 2 diz assim a palavra do Senhor: e enviou-os a pregar o Evangelho de Deus e a curar os enfermos. E em Atos 1:8 nós lemos que o Senhor nos convocou para ser suas testemunhas, ou seja, para pregarmos o Evangelho do Senhor e expandir o reino de Deus, como também nós temos uma referência clara aqui do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 7. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E indo pregai dizendo. É a missão, é o mandato de Deus para aqueles que são chamados, é a incumbência de Deus sobre aqueles que são autoridades espirituais, que receberam do poder, que receberam da autoridade espiritual. Aleluia. O terceiro ponto é exercer a autoridade no ensino. A palavra do Senhor também diz aqui no livro de Tito 2:15. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Assuma o que você é em Deus, assuma o ministério que o Senhor determinou na sua vida. Deus deseja que a gente assume a nossa postura espiritual. O quarto ponto foi o poder para curar enfermos, expulsar demônios.
Em Mateus 10, que nós estávamos lendo aqui, Mateus 10. No verso 7 em diante, vamos ler novamente. E indo pregar o Evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus. E o 8 diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que o Senhor nos deu é para ser posto em atividade, é para ser posto em exercício, na prática. Não é para a gente ficar para o nosso deleite, para a nossa satisfação, para a nossa alegria, ou para a gente viver de emoção em emoção. Tem muitos filhos de Deus que querem viver de movimento em movimento, de emoção em de emoção, de evento em evento. Não é assim. O poder foi dado para que a gente pratique, para que a gente desenvolva, dê de graça como Ele nos deu. Em nome do Senhor Jesus. E no livro de Lucas, que é semelhante a este que nós lemos no capítulo 9, agora vamos ler o verso 1, 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios e para curarem enfermos. Amados, Deus nos revestiu desse poder, com a descida do Espírito Santo. Tudo isso que foi feito antes deste evento da ressurreição de Cristo foi já um ensino, uma sombra do que ele queria que os seus discípulos, depois da sua ressurreição, fizessem. Aleluia. O outro ponto está num tema, num texto extremamente conhecido, que é Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. O Senhor nos deu autoridade para fazer batalha espiritual, para orar, para neutralizar, impedir, manipular mesmo o reino espiritual, na autoridade espiritual, contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Deus quer que a gente faça batalha espiritual, guerra aos céus, para trazer a presença e a vontade de Deus para a terra, segundo a nossa postura profética. Ter postura profética é ter autoridade na palavra que entra dentro da gente e na palavra que sai, aleluia, na palavra que sai da nossa oração, que sai da nossa declaração profética, da nossa declaração e da nossa oração em fé. Agora o último ponto, o sexto, que o Senhor nos deu autoridade, está em Tiago 5,16, que todos conhecem. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz claramente esse texto: confessais as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus nos deu autoridade na oração. Então, essa autoridade é para ser exercida. E vamos voltar novamente no primeiro livro de João, capítulo 2. A unção que o Senhor nos deu está em nós. Ela nos ensina. Há tanta sorte de doutrinas hoje, há tanto tipo de igrejas, de movimentos, agora de revelações, de experiências sobrenaturais também, nós vemos aí espalhados pela mídia, pela internet. E como saber a verdade? E como saber o que é certo? Qual é a verdadeira sã doutrina? Queridos, a sã doutrina está aí na palavra do Senhor. Mas como eu tenho a verdadeira interpretação e revelação desta palavra? Tenho o Espírito Santo. Então você tem a verdade. Se você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Você tem poder.
recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós podemos orar em línguas, nós podemos expulsar demônios, curar enfermos, e nós podemos ter revelação. A unção, queridos, está na sua vida. Se você estiver em pecado, se você estiver na carne, se você estiver com atitudes mundanas, essa revelação vai estar impedida de chegar à sua alma. Porque o espírito está pronto, mas a alma está contaminada, ela está suja, ela está embaçada. Você está com outra veste, não é revestido de poder, não é revestido com as armas da luz, nem do Espírito Santo. Aí você vai para o Senhor, confessa os seus pecados, se humilha e pede perdão a Deus, recebe pela fé esse perdão e aplica o sangue de Jesus entre você e a culpa, expulsa essas contaminações espirituais da sua vida. Vai para o Senhor, vai para a presença de Deus com sinceridade, e aí você vai começar a sentir de novo, porque o Espírito Santo está aí. Então somente ele não tinha como se expressar. E digo mais, o Espírito Santo ele se expressa sem gritar, sem algazarra, ele se expressa de forma tranquila, mas firme, e só vai ouvir aquele que estiver atento. Então, queridos, essa palavra toda é para que você esteja atento ao que o Espírito Santo quer ministrar, quer ensinar para você. E ainda mais nesses últimos dias. Tem estratégias atuais que ele quer te dar. E você só vai receber essas estratégias, só vai receber essas revelações se você se dobrar a Deus, se você se render ao Senhor, se você buscar a revelação, se você sair do seu achismo, do seu racionalismo, do seu materialismo, do seu mundanismo, da sua consciência pecaminosa, seus pensamentos, suas fantasias, do seu ego, da sua vaidade, do seu orgulho, da mentira. Ah, querido, saia da mentira. Deus não tem mentira, Deus tem verdade. Então dê lugar ao Espírito de verdade na sua vida. Aí você vai ter segurança, ter certeza de que Deus, que está em você, que te ungiu, está falando. Você vai perceber a sua voz, porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e obedecem. Os escolhidos de Deus obedecem a Deus. Então, na autoridade do nome de Jesus, dê lugar ao Senhor. Ser autoridade, entenda isso, ser autoridade espiritual é estar na totalidade da visão da obediência. A palavra de Deus diz em Mateus 7, 28 e 29 assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Não basta você se aprofundar num entendimento bíblico se você não ter a visão da obediência na sua vida. Ou seja, você tem o ensino encarnado em você, o ensino de Deus entronizado no seu ser, na sua alma, no seu espírito. E aí significa que você também vai o quê? Está na explosão de poder. E as pessoas vão perceber, porque você está na autoridade, você está na obediência, você está na unção de Deus. A unção significa a presença de Deus. E aí Deus vai se manifestar através da sua vida. Que você possa dar lugar ao Senhor e ser realmente uma autoridade espiritual conforme Deus deseja para a sua vida. Amado discípulo, que o Senhor te liberte, que o Senhor te purifique, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te santifique em tudo e que esta palavra te limpe, te lave, te purifique, te cure, te restaure e te unja, te revista de poder
Que o Senhor te enche de poder, de autoridade e tenha revelação na sua vida. Que você se manifeste na força, na glória, no poder, na unção, na autoridade do nome de Jesus e na expressão do Evangelho que está dentro de você. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João 2,20. E você tem a unção do Santo. Você tem. Que o Senhor te abençoe. Shalom, querido. E até a próxima, em nome de Jesus.